E aí, tudo bem com vocês? Aqui Davi Ascari para mais um vídeo para desafiar a sua mentalidade. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante importante na minha opinião. Como tomar decisões difíceis. Você já passou por isso? Você já teve que tomar algumas decisões onde você se sentiu entre a cruz e a espada, onde você se sentiu, se eu ficar o bicho pega, se eu correr o bicho come? Eu tenho certeza que já. E hoje nós vamos aprender uma técnica que vai te ajudar a tomar a decisão mais sábia. E essa decisão e essa metodologia que nós vamos aprender aqui hoje, ela está dentro da PNL e ela é chamada como novo código da PNL ou descrição tripla. Ah, Davi, mas o que você está falando? Primeiro, o que é PNL? Bom, PNL é Programação Neurolinguística, onde ela diz que você pode programar a sua forma de pensar e ressignificar os seus pensamentos para que você tenha novas atitudes, novas formas de se portar. E isso é muito interessante. Se eu fosse você, eu estudaria, porque eu estou aprendendo bastante estudando isso. Bom, mas vamos lá sobre a descrição tripla ou novo código da PNL. Ele fala, claro, como descrição tripla, temos 3 pontos. E o que ele diz? Quando você tem uma situação difícil, uma situação onde você precisa tomar uma decisão difícil, você precisa ter 3 pontos de vista. E aí o primeiro ponto de vista é o seu ponto de vista, né? Então você tem o seu ponto de vista onde você olha para a sua condição e a sua perspectiva da situação. E aí você toma as suas conclusões. Depois disso, o que você faz? Você sai dessa primeira posição e você vai para a segunda. E a segunda posição seria a posição da outra pessoa que vai ser influenciada por essa decisão. E aí, quando você se coloca na posição dessa segunda pessoa, você começa a olhar para as consequências da decisão que você tomar e para as possibilidades de decisões que você pode tomar de uma maneira empática, se colocando no lugar do outro. E a terceira visão, qual seria então, Davi? Se você olhou a sua perspectiva e a perspectiva do outro, qual seria a terceira? A terceira seria você se colocar na posição de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação. Uma pessoa que está livre de toda a carga emocional que pode estar influenciando uma decisão que você possa querer tomar. E aí você, nessas 3 posições, você começa a observar pontos fortes, pontos fracos, e aí você começa a fazer uma análise, tendo todos os pontos de vista, ou esses 3 pontos de vista, e vendo os impactos dessas decisões para todas as pessoas envolvidas nesse processo e para a terceira que não está envolvida, mas a perspectiva de uma pessoa que não está envolvida. E qual que é o benefício disso? O benefício disso é que você não olha e não toma uma decisão com apenas um ponto de vista. Quando você tem que tomar uma decisão, as pessoas que tomam as decisões pensando em um único ponto de vista, elas são muitas vezes levadas a cair no erro, porque elas não têm uma perspectiva completa da situação. E, sinceramente, a única pessoa que vai ter a perspectiva completa da situação é Deus. Mas isso não significa que você não pode procurar ter uma perspectiva mais completa do que a que você tem. Então, essa novo código da PNL, ou essa descrição tripla, seria justamente você avaliar o problema não só do seu umbigo, mas você olhar o seu problema tendo outros pontos de vista, e assim você consegue ter uma análise muito mais coerente e sábia. Bom, se eu não quiser aplicar esses itens, se eu quiser aplicar só o primeiro, se você quiser aplicar só o primeiro e ter só a primeira perspectiva, você vai ser um egoísta e você vai tomar a decisão como um egoísta. Ah, mas e se eu olhar só na posição 2, então? Eu não quero ser egoísta, eu quero olhar de uma maneira empática na posição do outro. Se você olha só na posição 2, você passa a ser uma pessoa que faz tudo pelos outros, mas nunca cuida de você mesma. E isso também não é saudável, porque você acaba sendo um bobão. E essa não é a ideia.
A ideia é que você tenha uma perspectiva na sua visão e na visão do outro, e que todos sejam beneficiados, não só você. E aí você consegue ter uma visão maior. Ah, tá bom, mas por que a terceira? Por que a terceira? Porque quando você tem uma visão só da terceira pessoa, você é uma pessoa que aceita tudo que vier sobre você, da sua vida. Então assim, você não se preocupa, porque você não tem nada a ver com aquilo, então você vai tomar as decisões e vai deixar que as coisas aconteçam. E você vai agir mais ou menos da maneira passiva, como nós já fizemos um vídeo. Aliás, se você não viu o vídeo, proatividade e passividade, esse vídeo é muito legal. Assista lá porque vai ser muito interessante para você se você ainda não assistiu. Então você tem as três perspectivas. E se você usa só uma delas, a sua visão continua limitada. Então por que não fazer uso e exercitar a sua mente a observar uma decisão difícil desses três pontos de vista? Eu quero te dizer que a PNL, Programação Neurolinguística, que é uma nomenclatura nova, mas eu quero te dizer que isso já é aplicado há muito antes até de se inventar esse nome, Programação Neurolinguística. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 16 até o final, você vai ver uma história onde você vê isso sendo aplicado pelo rei Salomão. Eu vou te contar, se você não viu, se você quiser, depois você vai lá e lê o texto, porque é muito legal, muito interessante. O que acontece? Duas prostitutas, elas tiveram filhos próximas uma da outra. Diferença de 3 dias, pelo que o texto diz. E o que acontece? Uma bela noite elas estavam dormindo e uma dessas mulheres dormiu sobre o bebê dela. E o que acabou acontecendo? Ela acabou sufocando e o bebê morreu. E aí o que ela fez? A outra amiga dela, que morava na mesma casa que ela, tinha acabado de ganhar um bebê, recém-nascido, 3 dias de diferença. O que ela fez? Ela tirou o filho da outra, pegou o filho dela morto e colocou para outra. E aí o que aconteceu? A mãe, a hora que acordou e viu a criança morta, entrou em desespero, mas depois ela percebeu, peraí, esse aqui não é o meu filho. E aí ela percebeu que a outra tinha trocado os filhos. E aí elas foram até o rei para que o rei julgasse de quem era o filho. Só que naquela época não tinha o teste do DNA, não tinha o ratinho, não tinha ninguém para ajudar o rei Salomão nessa história. Então o que o rei Salomão fez? O rei Salomão, ele já tinha a visão da terceira posição que nós falamos, da pessoa que não tem nenhuma carga emocional sobre o assunto. Então ele era uma terceira visão sobre esse assunto. E aí o que ele fez? Ele se coloca na posição da mãe e ele se coloca na posição da outra mulher que não era a mãe e que estava tentando fazer a troca dos filhos. E aí o que o rei Salomão fala? Ele fala para os seus servos ali, pega a minha espada porque eu vou partir a criança ao meio. O que? Isso está na Bíblia? Está na Bíblia, lê lá. 1 Reis, capítulo 3. E aí o que acontece? Quando o rei Salomão pega a espada e fala assim, me dá a espada aqui que eu vou cortar a criança no meio, eu vou dar metade para uma mãe e a outra metade para outra mãe. E aí vai ficar tudo certo, cada um vai ter metade do filho e vai estar tudo resolvido. E aí o que aconteceu? A mãe de verdade pegou e falou assim, não! De jeito nenhum, eu prefiro meu filho vivo na mão dela do que ele morto na minha mão. De jeito nenhum, pode dar para ela. É dela, dá para ela. E o que a outra mulher fez? Ela falou, não, pode cortar, porque se eu não tiver, ela também não vai ter. E aí o que o rei Salomão tomou a decisão? Ele disse, dê para a primeira mulher, porque ela é a verdadeira mãe. O que o rei Salomão fez? Ele se colocou na posição da mãe, ele se colocou na posição da outra, que estava agindo apenas de uma maneira que ela não queria que a outra tivesse um filho e ela não, apenas de uma maneira egoísta. E ele teve a visão dele, que era de uma pessoa de fora. E aí ele toma essa decisão de dizer, vamos cortar a criança no meio. E você percebe a sabedoria. E aí o que aconteceu? Todo o povo, quando viu esse veredito de Salomão, Salomão ganhou uma moral extraordinária com o povo, porque o povo viu o tamanho da sabedoria dele. Mas sabe de onde estava a sabedoria dele? De justamente verificar e se colocar em 3 posições diferentes e analisar a situação dessa maneira. E isso trouxe sabedoria para uma decisão difícil. Então, se você precisa tomar uma decisão difícil, eu quero te aconselhar.
Não perca a oportunidade de usar esse recurso. Se coloque na sua posição, se coloque na posição do outro e se coloque numa posição da terceira pessoa que não tem nada a ver com o problema. Se você já é a terceira pessoa, então se coloque em todas as posições para que você tenha pelo menos a percepção de todos os sentimentos e de todas as características e de todas a visão, para que você tenha um mapa da situação um pouco mais amplo. E isso vai trazer sabedoria para a sua decisão. Se você gostou, dê o seu like, faça seu comentário e eu quero dizer para você, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisam tomar decisões difíceis. E talvez se você não passar esse vídeo, essa pessoa pode tomar a decisão de maneira equivocada, porque você não passou esse conteúdo para eles. Então compartilhe esse vídeo, faça seus comentários e se você não está inscrito no nosso canal e está gostando do conteúdo, por que não se inscrever? Se inscreva e aperte o sininho. Ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!